Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Adriana Figueiredo, professora de gramática do curso Colégio Anglo-Londrinense. Estou aqui para ter um momento aí de conversa com vocês a respeito de questões muito importantes e relevantes que têm caído aí no vestibular, no Enem de uma forma geral. São questões que nós vamos tentar debater, trazer alguns aspectos em relação ao uso, em relação à aplicação no contexto de vocês, para que vocês possam ficar muito tranquilos aí em relação a isso, pensando no vestibular, pensando no futuro aí de vocês. Só que eu não estou sozinha, eu estou aqui com a minha amiga, a professora Denise. Olá, boa tarde. Meu nome é Denise Calegari Marocolo. Eu sou professora no Colégio Londrinense, dou aula para os segundos anos, para os terceiros e para o curso. Sou professora de redação e hoje nós viemos debater aqui um pouco sobre preconceito linguístico, sobre variações linguísticas, para tranquilizá-los quando chegar a hora de vestibular e até para analisar também o espaço em que vocês estão, a sociedade em que vivem, com relação à linguagem. É isso mesmo. E a ideia é a de que vocês busquem aqui, diante dessa conversa, não é de instrumentos para que vocês estejam tranquilos em relação a essa temática. E nós vamos começar aqui de uma forma um pouquinho diferente. Queremos convidar vocês para assistir com a gente a um vídeo, olha só, que vai ficar aqui depois para vocês o endereço, se vocês quiserem assistir novamente, mas é um vídeo que vai mostrar exatamente essa questão, para que a gente tenha um ponto de partida. O que é a variação linguística? O que é o preconceito linguístico? Fala e escrita funciona exatamente da mesma forma, não é isso, Dê? Sim. A ideia, então, é de que vocês aproveitem esse vídeo, prestem bastante atenção, para que depois a gente possa iniciar as nossas discussões, ok? Vamos ver, então, esse vídeo? É nós, estamos na fita. Você já deve ter ouvido esta expressão. É nós, é nós. É isso que é nós. É nós. Sei lá, não sei explicar não. Só sei que é nós. Quem explica é um dos criadores dessa gíria, o rapper Emicida. É nós é um neologismo nosso, popular de rua, que serve pra dizer pras pessoas que tamo junto. É nós com N-O-I-S. Essa é a língua falada nas ruas, sempre viva, mudando a cada dia. É nós na fita, os mano no DVD. Tem a língua padrão, aquela da gramática que a gente aprende nos livros, na escola. Tá errado falar véio, eu vi ela, filma eu? Na hora de escrever um texto, uma prova ou fazer uma apresentação em público, as pessoas não devem usar essa linguagem coloquial. Para quem estuda o assunto, para professores, pesquisadores aqui do Museu da Língua Portuguesa, o importante é que as pessoas se entendam, tá ligado? É a fala mais espontânea, o jeito como você conversa com os amigos. É a língua que a gente fala. Olha, cientificamente falar só é errado quando você fala e o outro não entende. No mais, não há erro ou acerto. Respeitar o português da norma culta, sem preconceito contra o que é falado nas ruas, é a tese de muitos linguistas, como o Ataliba Teixeira de Castilho, que é professor da USP e da Unicamp. O professor Ataliba já escreveu 6 livros, incluindo a primeira gramática do português brasileiro. Existe uma norma que vale para uma situação mais tensa, uma situação em que você está prestando mais atenção no que você fala. Um discurso, uma conferência, uma aula. E existe uma norma, mesmo dentro da norma culta, mais espontânea, que é quando você conversa com seus amigos, eles são da sua mesma classe sociocultural, então você pode utilizar a língua de um modo um pouco diferente do que se fosse uma situação formal, numa situação refletida. Se eu estou escrevendo um texto, tenho ali que levar em conta certos padrões que são reconhecidos pela sociedade como o que se espera de uma pessoa culta, de uma pessoa que tem cultura, que tem formação. É nós. O que nós vamos mostrar nessa série não é que nós se escreve com S, sem I. Queremos mostrar o português falado nas ruas. Tamo junto nessa? Para entender se é verdade. Vamos se trombar ali, tal horas. Você viu o jeito que a mulher proseia?
Olha lá, você viu como é que ela pronuncia as coisas? E o que a gente conversa é o que se canta. Os traveco no breu com o vulgo que a rua deu, entra no carro se lembrando da minha que morreu. Se eu coloco esse morreram aí, eu acabo com o meu trabalho. Você precisa adequar aquela frase ao tempo musical. E o tempo musical, ele talvez não espere o tempo da norma culta. Fazendo um dia como pode quando ele dói. Nós, linguistas, nunca dissemos que não tem que ensinar. Dissemos que você não tem que ser preconceituoso em relação à maneira como as pessoas falam. Porque as pessoas que falam nós diz, nós vai, essa gente também faz. E nós precisamos daquilo que eles fazem. Nós vamos mostrar nesta série que alterar a língua não é novidade do século XXI. Nossa língua sempre mudou. Hoje já muda muito, tem muito pessoal de fora, vai conversando um com o outro, qualquer coisa, e vai mudando. Na obra Vocabulário Português e Latino, do século XVIII, o padre Rafael Blutot escreveu: com esta comemoração dos termos antigos, não pedem as palavras antiquadas que usemos delas, porque o discurso, como o corpo, sempre se há de vestir segundo o uso do tempo. É o que os linguistas defendem até hoje. É um pouco também como a atitude das pessoas que vão sair de casa e precisam escolher uma roupa para ir a determinados lugares. Bom, eu vou a um churrasco com os amigos, eu não vou de terno. Na série A Língua que a gente fala, vamos ver que assim como certas roupas saem de moda, também algumas palavras ninguém mais usa. E alguém sabe o que é fujo? 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 Pokémon. Caraca. Eu sei o que é isso que a gente explicar assim. Procuramos este pronome por todo o Brasil. As crianças cujo pai tá certo. Difícil essa palavra? Não é que é difícil, mas assim, para se usar no dia a dia, normalmente a gente não usa. Essa língua viva dá novos frutos de tempos em tempos, que se espalham no esquema boca a boca. Lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos, lá vem o Marcos. Taca-lhe pau, Ivan. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Nós viemos até essa escola pública no interior de Santa Catarina para conversar com um aluno que ficou famoso em todo o país justamente pelo jeito de falar. Esse é o Leandro, ou melhor, o primo do Marco Velho. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. O que ele falou é até difícil escrever. O que é o taca? É o verbo tacar? Mas Marco Velho. Ele não é velho. Ele não é velho. Ele é novo. Mas você falou velho. É velho? Não é a mesma coisa que velho? Não. Não? A gente fala, né? Velho. Tipo Ele assim. não é velho. Ele não é velho. Aqui a gente não fala velho, a gente fala véi. A gente usa mano. Mano, mana. Queremos dizer que são várias formas de se falar a língua portuguesa. Cada uma tem uma hora e um lugar. Duas gramáticas, uma escrita e outra falada. E é importante saber a hora de usar cada uma. Com certeza. Você vai lá pro shopping hoje, aí você vai lá numa entrevista de emprego, aí você tem que falar corretamente. Nós vamos em algum lugar. Aí na rua já pode usar, mas à vontade, pra falar, nós vai em algum lugar. E você não pode falar várias línguas? O francês, o inglês e tudo. É como se eles fizessem isso. Eles conseguem falar duas línguas e sabem se localizar. Porque quando eles estão falando com as professoras, eles têm cuidado. Anderson, que é porteiro, mas já trabalhou educando crianças, dá o recado. Se você souber se expressar, todo mundo vai te entender, desde o cara mais estudado até o cara mais simples. Aí você vai escolher como você vai se comportar diante de cada pessoa. Fazer, acho que era o mais certo, o verbo ficou errado, mas o importante é que vocês entendam o recado que vai ser dado. Muito legal, não é, gente? Esse vídeo ele é muito ilustrativo, não é, Dê? Disso que a gente vai... Tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje. Olha só, disso que tudo isso tudo que nós vamos conversar, tudo que a gente vai conversar, será que está errado? Está errado dizer? Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Em que situações nós devemos privilegiar uma dessas questões? Tá? Então é a respeito disso que nós vamos estabelecer esse debate aqui hoje, não é, Dê? Sim. Mesmo como professora de redação, muitos alunos chegam
E eles já começam, me encontram nos corredores da escola e já falam, estamos juntos, professora? É nós? E nós levamos isso, é certo, é errado. A discussão de hoje vai girar em torno disso também. Pois eu vou contar uma coisa engraçada, Dê. Olha, às vezes eu recebo recadinho no WhatsApp, né? Aluno manda recado, eu tenho que responder alguma coisa e eu quero escrever tamo junto. Mas aí eu fico com receio. O que é que eles vão pensar, não é? Poxa, mas a minha professora de português, tamo junto? Então, de vez em quando, eu quero muito escrever, aí eu coloco entre aspas. Para que, não sei, tá, vocês entenderiam por que eu estou usando aquele tamo junto ali naquele momento? Não é uma expressão que é tão usada por todo mundo. No WhatsApp eu posso usar? Eu acho que eu posso, não é? Até mesmo na sala de aula, quando estou no contexto de sala, olha, agora a gente vai falar sobre determinado assunto. Eu tenho certeza de que vocês não vão me crucificar por, num contexto de fala, né, de estar ali interagindo com vocês, usar dessa forma, não é mesmo, Dê? Sim, só soaria estranho para uma professora de português dizer, a gente vamos. Verdade. Fica mais complicado um pouquinho. Adriana, no mesmo sentido do que você falou, eu fui desejar parabéns a uma pessoa hoje pelo Face. E eu também pensei algumas vezes, coloco te desejo ou não. Aí eu coloquei te desejo, porque era meu sobrinho de 16 anos. Aí eu achei mais conveniente. Exato. Então, a ideia é a seguinte, e é com base nessas discussões que nós vamos manter aí a nossa conversa ao longo dessa 1 hora que ficaremos aqui conversando a respeito de algo que é tão importante, não é? E o primeiro ponto, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela, nós vamos falar sobre a ideia de preconceito linguístico, tá? E nós vamos focar aqui na palavra preconceito. Quando falamos de preconceito, como a própria palavra já diz, nós estamos falando aí de algo que é pré-estabelecido. Em relação ao outro, o que é um preconceito? É você emitir um juízo de valor sem antes mesmo conhecer a pessoa, por exemplo. E sobre o preconceito linguístico, significa aí que você pode estar diante de uma situação em que há uma comparação, eu diria, indevida, buscando aí um modelo de língua, né, que geralmente é privilegiado, e fazendo essa comparação, estabelecendo essa comparação com o modo de falar das pessoas, não é? Então, nós estamos falando de situações distintas. Existe um modelo, existem normas, nós vamos conversar sobre essas normas, existe sim, mas nós precisamos pensar nas situações, é isso que acontece. Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Em relação ao preconceito linguístico, nós temos 2 questões para nos atentar. Então, nós estamos falando de algo aí que aponta para ideias e práticas que, olha só que interessante isso, não encontram base científica em estudos aprofundados sobre a língua. Então, nós vamos pensar no seguinte, em se tratando, né, do preconceito linguístico, linguistas, sociolinguistas estão estudando, pessoas que se dedicam ao estudo da língua, estão buscando elementos para mostrar a língua em uso. E o preconceito linguístico, ele não tem essa base fundamentada, não é? Volta aqui para a tela comigo, olha só. De uma forma geral, o preconceito linguístico, né, produzem desvalorização de certos usos da língua. E aqui nós estamos falando de uso, olha só. E aí cada um pode usar de uma forma, ou seja, de certas variedades linguísticas. Então, há situações distintas que nós precisamos colocar um olhar diferenciado sobre elas. Estamos falando de normas, e são exatamente essas normas que eu quero apresentar a vocês agora, tá? Então, observa comigo aqui no quadro a primeira, olha só, a norma padrão. O que vem a ser essa norma padrão? Trata-se da representação de apenas uma variedade linguística do português brasileiro. A variedade tida como modelo em função de estar mais próxima de uma norma gramatical. Isso aqui diz respeito àquela questão que nós geralmente ouvimos falar. Ah, mas é assim porque está na gramática. E eu sou professora de gramática, ok? E quero aqui ter o cuidado de mostrar para vocês que a variação linguística, ela não é
oposta à gramática. Na realidade, as duas se completam. Então, quando nós falamos aí de uma norma padrão, nós estamos falando de uma única possibilidade dentro da língua. E o que nós precisamos aí nos atentar de uma forma mais intensa é que não existe só uma possibilidade. E se vocês prestaram atenção, perceberam aí que eu falei de um português, ó, volta para o quadro aqui comigo. Português brasileiro. Só quando eu falo sobre isso, a gente já precisa passar a pensar, não é? A nossa língua, nós recebemos de onde? Ok? Quem foram aí os nossos colonizadores? O nosso português veio de onde? Mas hoje, aquele professor que falou com vocês ali no vídeo, que mostrou lá alguns exemplos, o professor Ataliba de Castilho, ele escreveu a gramática do português brasileiro. Por quê? Existem especificidades, tá? Então, precisamos pensar em todas essas questões. E isso, eu acho que é bastante importante analisar dentro do contexto de uma questão, por exemplo, que é cobrado no vestibular, não é? Porque é todo esse contexto que está sendo envolvido ali, é todo esse contexto que é levado em consideração, ok? Mas, além da norma padrão, volta aqui para o quadro comigo para continuar acompanhando. Nós temos aí a norma gramatical, ok? Que parte de um conjunto de regras que são tidas como mais corretas, olha só, e mais adequadas com base nas gramáticas. Então, onde nós vamos aí encontrar a norma gramatical? Nas gramáticas, nos dicionários, que são aqueles livros que vão trazer aí elementos para a gente, que vão nos ajudar a compreender a língua dentro de um sistema, ok? E aqui é muito importante que vocês se atentem à seguinte questão. A gramática, na realidade, vamos fazer aí, pensar em uma perspectiva histórica, ok, Dê? Ela surgiu para tentar estabelecer uma certa padronização. E o que isso representa? Vamos pensar lá nos primórdios aí do nosso país, da nossa nação. Nós tínhamos aqui a língua indígena, várias, né, línguas indígenas. De repente, a língua do colonizador, a língua dos africanos, né? Então, muitas línguas passaram a ser faladas aqui no nosso contexto. E aí a gramática surge com essa ideia de estabelecer essa padronização, até mesmo para que as pessoas pudessem se entender. E você, né, vestibulando, pré-vestibulando, precisa pensar no seguinte: você precisa conhecer a norma gramatical, precisa conhecer a norma padrão e precisa conhecer a norma culta, sobre a qual nós vamos conversar já já. Que é exatamente isso que é cobrado, né, num texto escrito. O que nós precisamos nos atentar aqui é em relação às situações comunicacionais. Em que momento, não é, cada questão cabe, o que o contexto exige, qual é o cuidado que o contexto exige de mim, ok? Volta aqui para mim, comigo no quadro, para a gente observar então o que é a norma culta. Então nós estamos aí diante de uma variedade linguística dos grupos sociais cultos do Brasil, tendo como parâmetro a escolaridade dos falantes e sua região geográfica. Por exemplo, já que envolve falantes com ensino superior e moradores nas diversas capitais brasileiras. Então, quando pensamos aí em uma norma culta, precisamos considerar um contexto que, de uma certa forma, privilegia, né, pessoas que têm mais acesso à cultura, que têm mais acesso aos estudos. Então, será que atinge a todos? Todos são atingidos por todas essas normas? Falamos aí de uma norma padrão, falamos da norma gramatical, falamos da norma culta. E precisamos pensar aí em todas essas questões dentro de um contexto, não é? Pensar, não é, Denise, vamos dizer assim, numa situação comunicativa, como que as situações comunicativas se estabelecem e na ideia de uma adequação da linguagem, não é? Adequação para determinado contexto, adequação para determinada situação comunicativa, não é, Dê? Sim, e muitas pessoas, para complementar o que a Adriana está falando sobre a linguagem culta, muitas pessoas julgam que a linguagem culta é a correta e o que for fora da linguagem culta é incorreto.
E não é assim que nós analisamos, né, professora Adriana? Exato. A gente vai levar em conta os contextos, nós vamos levar em conta a situação comunicativa, não é? Todos esses elementos, eles precisam ser considerados, ok? Existe um âmbito aí que é muito maior, não é? Sim. São situações distintas. Nós podemos começar pensando, por exemplo, na escrita e na fala, não é? Com certeza, na fala existe, a liberdade é muito maior. Porque aí é matéria que nós vamos ver mais nos outros slides. Mas na fala nós temos liberdade, muito maior do que na escrita. Na escrita, ainda assim, há uma certa liberdade, que é diferente produzir um texto em situação de vestibular e deixar um bilhete para alguém na sua casa. Exatamente, né? Exatamente. D, o que você me diz? O que é uma adequação da linguagem? O que a gente precisa pensar nisso, quando falamos de adequação da linguagem? Vai lá, vou te dar trabalho agora. Na adequação da linguagem, eu penso assim, numa entrevista de trabalho, por exemplo, eu vou ser entrevistada por uma diretora, por uma coordenadora de português, no meu caso, né, em uma escola. Eu preciso utilizar a linguagem culta, porque naquela situação, naquele contexto comunicativo, eu preciso mostrar que eu entendo, como professora de português, da norma culta. Mas há situações que eu não preciso utilizar. Por exemplo, festas de fim de ano com a família. É claro que eu não vou utilizar a norma culta, porque senão eles falam, já vem a professora, já vem a tia que é professora de português, corrigindo a gente. Então é claro que nessa situação, o falar ele é muito mais relaxado. Tanto que eu estava pensando antes, quando nós estávamos montando o material, na minha avó, que já faleceu, ela sempre disse ridícula para uma edícula, e eu nunca corrigi. Porque pensando na idade, na situação, na escolaridade e tudo mais, ela tinha essa liberdade para falar da maneira que ela queria e ela conseguia se expressar dessa maneira. Né, Dri? É isso mesmo, Dê. Essa ideia de adequação, nós precisamos levar em conta um contexto. Olha, observa aqui no quadro o que nós temos, qual é a informação. A linguagem ela deve ser adequada ao contexto comunicativo. E isso, é lógico, exige um conhecimento relativo ao sistema da língua e às normas da língua de uma forma geral, ok? Então, é necessário que estejamos atentos a essa questão, para que não possamos aí cair na armadilha do bendito do preconceito linguístico, não é, Dê? Sim, tanto é... Essa sua ideia. Tanto é que quando falamos de registro formal e informal, a professora de gramática Adriana, mas eu também leciono gramática quando já lecionei gramática em redação precisa de gramática e da norma culta. Então, quando o registro, a linguagem é formal, ela precisa, é lógico, de um maior cuidado de organização, atendimento aos padrões normativos da língua. Mas quem tem contato com isso? Normalmente, quem frequentou a escola. Porque é lá que se aprende a regra de concordância, de regência, concordância, regência, que é mais... Pontuação, que a gente percebe mais assim na fala. Concordância, regência, e aí no texto escrito, grafia, acentuação, pontuação, tudo mais. A linguagem formal, o registro formal, normalmente ele é aprendido em grande parte na escola, né, Adriana? Isso mesmo. Por isso que a escolaridade, ela é fundamental para esse registro. Quando a linguagem é informal, e ainda que há vários níveis de informalidade. Então, a linguagem informal, mas dentro do informal ainda há alguns níveis. E aqui na linguagem informal, ela é permeada de espontaneidade, com incidência de expressões, de construções coloquiais. Esses dias eu marquei um texto de um aluno, oralidade. E aí ele me mandou um recado. O que é oralidade, professora? Daí eu falei, você colocou 3 vezes daí no texto. Daí, eu posso dizer daí, mas com tantas conjunções para ligar
os períodos, as orações, não tem como eu colocar daí num texto dissertativo. Então, vale muito a espontaneidade, a linguagem informal, para certas ocasiões. Para outras ocasiões, normalmente ligadas ao universo do estudante na hora do vestibular, na hora do Enem, é a linguagem formal. Né, Dri? Isso Quer aí. acrescentar, Adriana? Não, eu acho que é bem isso mesmo, prestar atenção, nós temos as possibilidades do registro, não é? E se temos essas possibilidades distintas, nós precisamos aí nos fazer valer dessas possibilidades, né? Pensar no momento, pensar na situação e tentar dar conta do recado diante daquilo que está sendo vivido ali naquele contexto, Sim, não é? só para acrescentar, Adriana, para que eu possa escolher, eu tenho que conhecer as possibilidades. Porque eu conhecendo a norma culta e a coloquial, eu sabendo a gramática, o que é correto na gramática, não na linguagem, porque às vezes a gente acaba dizendo, nossa, a linguagem está errada, e não é assim. Mas eu preciso conhecer para saber qual a minha possibilidade naquela situação, naquele contexto. Porque senão eu uso só o informal, se eu não conhecer o que diz respeito às regras da norma culta. Exato. Olha para essa imagem, Dê. O que você me diz dela? Por que a gente precisa pensar em tudo isso que conversamos até agora? Então, cada indivíduo, ele tem o seu jeito de falar. Ele pode se expressar da sua maneira. Tanto que a variedade aqui nos formatos, ela já mostra também. Poderia mostrar a entonação, mas também mostra que as variedades são muitas na forma de se dizer alguma coisa. Exatamente, né, é isso, Dê. Em função disso, nós vamos pensar aí numa variação linguística. E trouxemos, né, alguns teóricos, alguns estudiosos dessa questão que trazem elementos, trazem considerações para que eu, a professora Denise e vocês aí que estão nos assistindo possam compreender em que consiste esse contexto, tá? E a gente começa aqui com o Fiorim. Você pode falar para a gente? Só posso falar uma coisinha antes. Fala. Como os nossos alunos Como estão ela ergueu assistindo... o dedinho, eu vou deixar, tá? Como os nossos alunos estão assistindo, e eles vão produzir texto sobre isso, anotem os teóricos. Porque aí, Fiorim, por exemplo, filólogo, trata muito da variação linguística, é uma pessoa de referência quando se trata disso aqui no Brasil, e até fora do país, né? Então anotem aí. Aí, sobre variação linguística, ela é inerente às línguas, então toda língua vai ter a variação, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens e os mais velhos. Vou dar um exemplo aqui. Os mais jovens, os mais velhos, quando nós queríamos deixar de lado uma pessoa por um tempo para ela pensar na atitude dela, a gente fala, eu vou dar uma gelada nessa pessoa. Eu vou dar um gelo nessa pessoa. Hoje, os mais jovens dizem, vou cancelar, que é o termo do ano. E aí, quando eles começaram, vou cancelar, o que é isso, meu Deus? Vou cancelar principalmente na internet, que eles utilizam uma linguagem diferenciada, os mais jovens, né? E, entre outras palavras, eu tinha pensado nos mais velhos aqui, esses dias eu falei, nossa, eu vou ter uma síncope. Eu disse, o que é isso, mãe? Lá em casa, o que é isso, mãe? Uma síncope, traduz pra gente. E aí eu vou ter um ataque de nervos, eu vou traduzir de várias formas. Então, as sociedades, elas são divididas entre os mais jovens, entre os mais velhos, e isso diferencia na forma de se falar. Há também diferença com relação aos que habitam numa região ou outra. Por exemplo, quando se diz moleque aqui no Paraná, parece que é carregada a palavra de uma conotação negativa. E ela é muito utilizada no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo. E aí, quando eu, como professor, falo, moleque, presta atenção. Eu falo, moleque? Daí ele fica pensando, porque ele quer ser chamado de menino. E, além de o lugar em que a pessoa habita ou a região, tem também uma diferença com relação à profissão.
Se é médico, se é enfermeiro, se é funileiro, como o meu pai era, se é professora, como nós somos. E isso fica visível. E nós também precisamos analisar nessa hora o contexto. Porque muitas vezes, como professora, né, Dri, a gente não precisa falar só como professora de língua portuguesa, achando que nós temos que utilizar a língua culta em todas as situações. Senão vai ser muito chato. E também os que são de uma ou outra classe social. Isso é muito evidente. Porque as pessoas que têm uma classe social, que pertencem a uma classe social mais abastada, muitas vezes são as mesmas que frequentaram mais a escola. E aí, né, aí a oralidade, vem esse questionamento. Aqui no Brasil, pela desigualdade que existe, aparece demais quando a pessoa pertence a uma classe ou outra, muitas vezes pela fala. E assim por diante, né? Quando alguém começa a falar, nós já sabemos se é de São Paulo, até também pelo sotaque, mas pelas palavras, inclusive. Por exemplo, estou falando exemplos que eu me lembrei quando nós estávamos montando. Quando eu cheguei aqui em Londrina, sou do estado de São Paulo, Donizete também, uma vizinha minha disse que ela ia comprar uma data. E eu fiquei pensando, vai comprar uma data? O que é uma data? Data de casamento, data de aniversário? E aí, pelo contexto, eu percebi, não precisei perguntar. Ela falou, a data fica aqui perto, onde estava a plantação de soja. Eu falei, é um terreno. Mas pode ser chamado de terreno, de lote, de data. Então, eu estranhei. E londrinense tem mania de usar umas palavras diferentes. Aí dá para perceber se é gaúcho, pelo sotaque, por algumas palavras, se é carioca, se é português e assim por diante. Isso tudo é o Fiorin que disse. E eu fui complementando aqui com exemplos. Então, para quem vai fazer a redação, guarde aí. Isso aí. E nós temos, né, inúmeros teóricos, e eu quero apresentar mais dois aqui, né, que nós selecionamos, para que vocês possam conhecer o que eles falam. São pessoas que se debruçam aí sobre o estudo da língua, que estão buscando pensar a língua dentro de um contexto bem atual, não é? Então é importante que vocês anotem aí os nomes desses bonitos, tá? Dessas bonitas, porque em algum momento vocês vão poder usar aí. No final nós vamos sugerir leituras também aqui para vocês e mostrar as referências que nós usamos para construir esse material, porque para falar sobre um tema que é importante para pessoas importantes como vocês, a gente precisava aí se debruçar bastante sobre essas questões, não é? Então vamos aí observar, temos aqui mais dois teóricos. Olha, vem aqui para a tela comigo que eu quero que você conheça aí o que disse o senhor Dr. Roberto Camacho. Ele disse o seguinte, que a variação linguística diz respeito, olha só, a duas ou mais formas alternativas de dizer o mesmo no mesmo contexto. E olha que interessante, porque o que o Camacho faz aqui? Nós temos aquela mania de dizer o seguinte, existem formas diferentes de dizer as coisas em contextos diferentes. E ele já afirma o seguinte, não, isso acontece no mesmo contexto. Então, o mesmo contexto pode me propiciar aí a possibilidade de falar da mesma coisa, da mesma situação, de formas também distintas. Por quê? Porque as pessoas que interagem, os interlocutores, eles são pessoas distintas, não é? Que conhecem a língua de forma distinta, que usam a língua de formas diferentes. Então, sim, eu concordo com o Camacho, não é, Dê? Sim. Possibilidade, duas ou mais formas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto. O mesmo contexto pode nos propiciar isso. E olha só, acompanha aqui comigo mais uma pessoa aí que se debruça sobre esse contexto, que é a doutora Izete Coelho. Ela diz que, para ela, a variação linguística não só é um fenômeno inerente às línguas naturais, mas também se manifesta em qualquer nível de análise que se tome. Nós já conversamos aqui com vocês a respeito de questões, falamos aí da diferença um pouquinho, né, da diferença da escrita e da fala, não é? A professora Denise comentou a respeito da fala ser muito mais permissiva, permitir muitas outras possibilidades, e de fato,
Só que até mesmo na escrita nós podemos perceber essa questão da variação linguística, não é, Dê? Se nós pegarmos, por exemplo, uma narração, tá? Um texto narrativo, um causo, por exemplo, é lógico que a variação linguística vai estar presente ali. E ela não pode estar? Claro que pode, não é? Atende aos anseios do gênero, nos ajuda a compreender o contexto. Então, mesmo na escrita, essa questão da variação, ela precisa ser considerada, ela precisa ser analisada, não é? O nosso olhar, ele precisa ser muito cuidadoso em relação a essas questões, para que a gente não caia aí em um contexto de preconceito, que é o cuidado que nós devemos ter aqui. Tem uma fala bem bacana, para a gente fechar aqui lá no final da nossa conversa, que vai fazer você, a professora Denise, eu, todos nós aqui pensarmos a respeito dessa questão, a respeito da variação linguística, não é? E os teóricos, as pessoas aí, os linguistas, os sociolinguistas, estão se debruçando sobre esse conceito, sobre esse contexto, porque eles querem que nós, não é, tenhamos aí um contato com a língua de uma forma bastante significativa, pensando na língua num contexto de uso de fato, né? Não em situações irreais, mas em situações reais também de uso, para que nós possamos nos atentar a todas as propriedades e a todas as possibilidades que a língua nos oferece, que ela nos dá. Tá? Olha, volta aqui para a tela comigo, que eu quero que você preste atenção no contexto que envolve a variação linguística. Olha só, vem cá. A língua, ela é heterogênea, ela é dinâmica, ela sofre transformações e se renova, só que ela se concretiza na fala e revela as variantes linguísticas de uma comunidade. Ou seja, isso aqui que é importante, o uso da língua, tá? Então nós estamos falando de um elemento, quando falamos da língua, falamos de algo dinâmico, que sofre transformações. Todas as vezes que a gente fala sobre variação, eu penso muito na expressão vossa mercê. Nossa, verdade, não é? Verdade. Gente, vossa mercê nasceu tão chique, né? Ó, vossa mercê, pensa na palavra, tá? Aí virou vassuncê, vancê, vós mecê, você, vc, e hoje virou o quê, gente? C. Você vai? Não é isso? Sim, pois é. Com certeza. Então é dinâmica, ela muda, ela sofre transformações e vários fatores vão influenciando para que isso aconteça. E nós observamos aqui, você observou com a gente aqui no quadro, todas essas características, não é? É heterogênea, é dinâmica, sofre transformações e se aplica num contexto de uso e por meio da fala. E aí a coisa toma uma proporção muito grande, não é, Dê? Sim. Porque eu falo diferente, você fala diferente, não é isso que acontece? Tanto que eu ia complementar aqui, quando a Diana diz a língua é heterogênea e dinâmica, a língua é viva, ela vai se modificando no dia a dia. Na fala, principalmente, porque na escrita ainda a gente segura com as regras, com a norma, mas na fala ela vai se diferenciando, como foi visto no vídeo apresentado. As expressões vão surgindo, elas aparecem em músicas. Então, como a língua é viva, ela vai mudando, especialmente na fala, e depois vai se dicionarizando também. Exato. Me lembrei, o Donizete comentou, Dri, me lembrei também de falar com vocês sobre a questão da linguagem nas redes sociais e tudo mais. Às vezes aparece lá um termo e aparece em inglês, como por exemplo, aí não aparece na rede social, mas pesquisei sobre isso ontem, escanear, que veio do inglês. Aí ela já está dicionarizada e ela já foi aportuguesada e hoje é escanear. Fui utilizar ontem para o negócio das fotos lá, Adriana, que eu vou falar depois, né? Então, por ela ser viva, não vai parar. A única língua, não sei se é a única, mas uma das línguas que a gente pode citar que não muda mais é o latim, porque não tem mais um local em que os nativos falem o latim frequentemente. Aí é uma língua que não está viva, mas no restante, né, Dri? Exatamente. E tudo isso acontece porque existem fatores, não é, que ocasionam todas essas situações. E é exatamente sobre isso que nós vamos
falar um pouquinho agora, não é? Quais são esses fatores, quais são as condições, quais são as situações que nos fazem aí pensar nessa possibilidade da variação linguística. Vem para o quadro aqui comigo para que você possa verificar isso. Então nós temos as variedades geográficas. Quando falamos aí numa variedade geográfica, precisamos pensar nos falares regionais, e até mesmo na ideia de uma linguagem urbana e da linguagem rural, não é? A Denise já comentou alguns elementos. Aqui mesmo dentro do Paraná, se nós pensarmos, existe uma diversidade linguística, não é? Existem formas e formas de falar e de usar a palavra, não é? Ela deu o exemplo do moleque, não é? O piá. Piá, guri, não é? Mais para o sul do país, né? Exato. O meu sobrinho é catarinense e um moção bonito. E ele diz assim, ele fala cantado, né? Bonito, e diz assim, falava quando era menorzinho, né? Ô tia, você vai me dar umas pilas, né? Quer dizer, o que ele estava me pedindo? Lá em Santa Catarina, na cidade dele, o que são as pilas? É o dinheiro. Então, existe aí essa variedade geográfica, até mesmo da linguagem urbana para a linguagem rural. Nós precisamos pensar nessa possibilidade também, não é? As pessoas moram em lugares distintos, convivem com pessoas distintas, usam a língua em situações distintas, é lógico que a variedade ela vai surgir também. Acompanha comigo aqui no quadro que nós também temos as variedades históricas, que é quando aí essa mudança vai acontecer de época para época, tá? E nós já demos até alguns exemplos aqui para vocês, quando falamos aí do vossa mercê. Não é? Olha só, uma palavra que nasceu dessa forma e com o passar do tempo ela foi aí se modificando. E eu quero mostrar isso para vocês aqui, ó. Acompanha comigo aqui na tela que eu quero mostrar alguns exemplos em relação a essas duas variedades. A variedade geográfica e a variedade histórica. Olha só, acompanha aqui comigo. Nós temos aqui uma foto para nós de um pãozinho francês, não é? Ai, como é bom, não é, gente? Com leitinho, com café. Aí lá na região norte, eles chamam de carequinha, chamam de cacetinho no Rio Grande do Sul, de carioquinha no Ceará, pão aguado no interior do Nordeste, pão de sal no Rio de Janeiro, carcaça ou cacete em Portugal e pistole, não sei pronunciar, tá, gente? Lá na França. Olha só quantas possibilidades, não é? Isso é um exemplo da variação, da variedade geográfica, não é? Lugares distintos, com falares distintos, ok? Volta comigo aqui. E aí nós temos aí em relação a essa questão histórica, ó, no meu tempo de criança, com certeza no de vocês não. Quem já ouviu aí essa expressão? Ela é uma gata ou ele é um pão? Nossa, Adri, isso daqui é do tempo da minha tia, ele é um pão. Olha só, faz bastante tempo. Vamos pensar o seguinte, hoje, se alguém virar para você e disser assim, nossa, você é um pão, eu acho que dá até processo porque já vai pensar, tô gordo, né? A pessoa não vai gostar, é bem isso que vai acontecer. Mas isso já foi um elogio. O que era, né, antigamente dizer que a pessoa é um pão? Que ela é bonita, né? Elegante, charmosa, não é? Ela é uma gata, né? Não se usa mais. Aí eu penso em palavras, por exemplo, como supimpa. Então, Dri, eu até peguei agora o celular, não estava nos nossos planos, script. Não estava no script, mas eu anoto, sempre que eu me lembro de uma expressão mais antiga, ou eu ouço alguém falar, eu tenho um bloquinho aqui de anotações no celular. Por exemplo, antigamente, coloca japona para sair de casa. Japona. E hoje fala japona. Hã? O que, mãe? A pessoa está na estica. Aí outra também. Nossa, ele tem panca. Verdade. Ele tem panca. Depois, pão eu tinha colocado na lista, Adri. Nossa, isso é supimpa. Supimpa, Adri. Você já ouviu Donizete, que está nos ouvindo também, professora Cristiana, que pediu para eu dar um alôzinho para ela. Cris, vamos ver se você sabe. Cris sabe, é lógico. Vai dar uma bordoada nela. Uma bordoada. Verdade. E tem muitos mais. Uma expressão também, dar na veneta, dar na telha. Ela é chata de uma figa. Chata de galocha. Chata de galocha. Os cacarecos. Que chumbrega isso.
Ixi, esses alunos vão parar, vão pensar agora, essa mulherada tá muito arcaica. É, verdade, Adriana. Mas é que acho melhor a gente dar sequência. Eles são da minha época. Estamos entregando aqui algumas coisas, hein, Dê? Gente, se entrega pelo vocabulário que a gente utiliza, a gente entrega a idade. É mesmo. E é uma coisa fascinante, não é? Pensar nessa possibilidade, nessa dinamicidade da língua, não é? Mas não tem só essa variedade geográfica e a variedade histórica, não. Olha só, vai lá, Dê, explica aí pra gente o que é esse contexto todo. Ah, tá. Aqui ainda na variação linguística, e também vou falar uma coisa que eu estava pensando, eu já ia grifar o texto da aluna e ia falar, não use essa palavra. Mas a Adriana estava explicando e eu pensei, se nós temos a oportunidade de saber sobre variação linguística, não tem como nós termos preconceito linguístico, intolerância com relação à maneira com que o outro fala. Porque nós sabemos, estudando a variação linguística, que não existe certo e errado, mas sim o mais adequado para cada contexto, para cada situação. Aí existe também variedade social, as variedades sociais, né? E é a distinção que ocorre na linguagem, quando ele é pertencente a uma classe social ou outra, que nós comentamos agora há pouco, e isso implica em utilizar a linguagem, a variação culta ou a variação popular. Muitas vezes, dependendo do ambiente, é gostoso utilizar a variação popular, porque parece que a gente interage mais com quem está ali participando daquela situação conosco. Imagina, vamos pensar assim, ó, estamos lá num grupo de alunos, não é? Os alunos sentados, aí o professor chega e diz assim, sentar-me-ei aqui com vocês. Eles nem vão me deixar sentar, né, Dê? Não. Eles nem vão me deixar sentar. Vai ser cancelada, eu vou ser cancelada, com certeza eu vou ser cancelada naquele momento. Então, é lógico, é o que nós temos falado aqui já, né, desde o início da conversa. Sim. São situações comunicativas, não é? São contextos em que uma ou outra variedade precisa ser aplicada. Sim, e também, às vezes, nós escolhemos uma variante da língua dependendo da intimidade que nós temos com a outra pessoa. Nem vou falar dos apelidos entre marido e mulher, namorados. Tem muitos apelidos que eles são utilizados pela intimidade, que se outra pessoa escuta, ela julga. É verdade. E não pode, né? Então, há também as variedades socioculturais, que é o falante e a situação de comunicação, que sempre a gente tem dito aqui, o contexto. Há também os dialetos sociais. Quer falar um pouquinho desse? Bom, é a ideia de que, né, regiões distintas, povos distintos, têm os seus próprios dialetos, né? Nós precisamos pensar no contexto de que no Brasil nós temos várias línguas. Sim, pela extensão dele. Exato. Especialmente. Então, por que é que nós vamos considerar somente a língua portuguesa, que é de domínio de um maior grupo social? Se existem os dialetos, não é? Se existem os falares regionais, se existem situações que mostram que não existe apenas um português, né? Sim. Nós temos várias línguas dentro do nosso próprio país, não é? Sim. Aí também, como eu já falei, depende muito da escolaridade e esse é um item de grande exclusão. Infelizmente. Infelizmente, da profissão, da idade e do sexo. E aí a formal e a coloquial. Deixa eu dar uma voltada aqui. Tem diferença, porque da idade, da profissão e da escolaridade eu já tinha até comentado, a Adriana também. Mas tem diferença se um homem está conversando com outro ou está conversando com uma mulher está conversando com outra, ou conversando com um homem? Existe uma diferença? Eu vejo, inclusive, brincadeiras de homem com homem em uma conversa. Às vezes o falar deles é tão diferente do nosso. Então, às vezes, eles falam justamente o oposto. Não vou falar palavrão aqui, mas eles falam justamente o oposto para... sem exemplo é duro, né? Adriana, você pensa em algum exemplo que não? Mas depois pensem aí sobre isso.
Eu vou pensar num exemplo que eu possa citar aqui, mencionar aqui. Aí também depende muito a variedade do tema, do ambiente. Muitas vezes o ambiente é que faz nós, professoras, falarmos de um jeito ou falar de outro jeito, e qualquer pessoa, mesmo da que fala de uma maneira mais simples até a que fala de uma maneira mais cuidadosa. Aí da intimidade que eu já tinha citado e com certeza do estado emocional. Porque quando nós estamos tranquilas, nós falamos de um jeito. E quando nós estamos nervosos, nós falamos de outro jeito. É verdade. Com certeza. A escolha das palavras, a escolha lexical, deixa eu falar mais bonitinho, a escolha do vocabulário baixou a a ser professora, utilizado, né, gente? Aí, baixou a professora. A escolha do vocabulário, dependendo do estado emocional, ela varia muito. Exato. Ou varia, como falava no vídeo. Pois é, bem isso mesmo. Olha só, ilustra isso pra gente, Dê. Olha, mostra aí pra gente o que nós temos. Sim. Na primeira tirinha aqui, digamos assim, não é charge, é tirinha. Primeiro dia. Já dá para observar aqui que se trata, né, pela vestimenta, de uma funcionária doméstica e aqui a patroa. E ela diz, hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. E aí, para quebra da expectativa, né, a funcionária responde, não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. E aí, dá para ilustrar bem a fala, né? E cria, na realidade, o que é importante a gente perceber aqui, cria esse estigma, né? De Sim. que pessoas de uma classe social mais elevada vão falar de uma forma diferente, o que nem sempre é uma verdade, não é? A Dê falou a respeito disso, de que, infelizmente, a classe social define você ter mais acesso à cultura, mais acesso ao estudo, não é? Sim. Mas cria-se esse estigma de que, o que ela mostrou aqui na tela, a patroa vai falar correto e a funcionária não é? São situações socioculturais aí que envolvem contextos diferentes. Então, esse estigma ele acaba acontecendo. Esse outro exemplo aí, olha que interessante. Só deixa eu complementar Fala, mais uma coisinha. Como ele acontece sempre em tirinhas, em músicas e tudo mais, se naturaliza. E aí as pessoas acham que é normal criticar ou falar que essa não sabe falar. Ela sabe falar. Exatamente. Né? Se naturaliza muito, em decorrência de ser exposto como brincadeira, como nas charges, nas tirinhas e tudo mais. Pode continuar, Adri. Não, mostra aí pra gente o que nós temos nessa foto aí. Tá, nessa foto aqui, a mesma pessoa em duas situações diferentes, duas situações distintas. E aqui, quando ele está engravatado, ele diz, adoro andar na praia. E quando ele está na praia, óculos de sol, uma camiseta, adora andar na praia. Aí ele não precisa corrigir, porque ele está, usar adequadamente a norma culta, né, Adri? Porque ele está em outra situação. Deixa eu baixar a professora. É o contexto. Ele está em outra situação. Exato. E tudo isso gera uma questão, e se nós não prestarmos atenção nisso, né, como temos falado até agora, se não prestarmos atenção nessas questões, se não considerarmos contexto e tudo mais, nós vamos cair na ideia do preconceito, Sim. não é? E aí precisamos focar nesse ponto. Quer ler pra gente, Dê? Tá. Linguagem e diversidade linguística. Do ponto de vista exclusivamente linguístico, todas as variedades de uma língua se equivalem e não há como diferenciá-las em termos de melhor ou de pior. Elas são diferentes, como que eu digo aqui? Elas são diferentes, elas são variedades da língua e elas não podem ser consideradas de forma muito positiva ou de muito negativa. Se elas existem, elas servem como meio de comunicação, elas deverão ser valorizadas. E de certa
ou não. Ah, tá, de melhor ou de pior, e de certa ou errada. E mesmo nós, professoras, tendo conhecimento de tudo isso, às vezes a gente esquece e fala para o aluno, nossa, mas isso está errado. Não está errado, está errado se nós pensarmos na norma culta. Mas, às vezes, na sala de aula, muitas vezes os alunos pensam para falar com a gente, né, Adri? Exato, é bem isso mesmo. Tenho amigos que viram e falam assim, nossa, às vezes eu quero te mandar uma mensagem, mas eu fico pensando 10 vezes se eu mando, o que eu faço, como que eu escrevo. Aí eu sempre brinco, falo, gente, eu sou professora de língua portuguesa, mas eu não sou fiscal da língua, eu não sou dicionário ambulante, né? Então não precisa ter essa preocupação, não é? Porque isso que a Denise leu aqui pra gente é muito importante, né? Termina aí pra gente, então, a diferença, para terminar, a diferença de valoração das variedades é um fato exclusivamente social. Né, Dê? É isso aí. E essa questão do preconceito, ela precisa ser considerada. Nós vimos aqui inúmeros elementos, né, inúmeros fatores que mostram que existem possibilidades, existem contextos que precisam ser considerados. E nós queremos aí fechar essa parte da variação linguística, antes de mostrar para vocês algumas dicas de leitura, bibliografia, e a professora Denise vai ter uma conversa muito legal com vocês aí, com os nossos, especialmente com os nossos alunos lá do colégio, não é? Para dar umas dicas sobre as fotos da redação, não é, Dê? Então não vão embora, a gente está terminando o assunto, mas nós temos ainda vamos dizer assim, um extra para conversar com vocês. Para os nossos alunos para a entrega de redação, na verdade. Isso. Então, olha só, acompanha aqui comigo na tela esses dois textos. Então, nós temos aqui, primeiro uma campanha, não é? Que diz o seguinte, olha lá. Combatentes da dengue do Brasil, tamo junto. Ó, tamo junto. Combatentes da dengue do Brasil, tamo junto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos duas situações distintas, não é? Dentro de uma campanha publicitária. Começou-se ali levando em consideração a norma culta, a norma padrão, mas de repente eles optaram por uma linguagem mais próxima do popular. Por quê? Qual foi o intuito? Chamar a atenção das pessoas, de fato, trazer as pessoas para dentro dessa campanha de uma forma bastante insistente. Então, é possível? É errado? Lógico que é possível, há essa possibilidade. O objetivo da campanha era estabelecer esse contato mais próximo, não é? E aí nós temos aqui, volta comigo aqui para a tela, versos aqui do Mário Quintana, maravilhosos por sinal, para mostrar aí uma outra possibilidade da língua. E o eu lírico do Mário Quintana diz assim: se tu me amas, ama-me baixinho, não o grites de cima do telhado, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Okay. Olha só. Aí aqui nós temos uma outra possibilidade ainda, que é a linguagem literária, não é? Que é a linguagem criativa, que é a linguagem poética, que muitas vezes prescinde de normas gramaticais, não é? E eu posso até dar um exemplo aqui, não é? Quando o poeta começa ali com pronome. Então, tudo isso precisa ser considerado. Ele não poderia fazer isso? Lógico que ele pode. Está num contexto totalmente distinto, num contexto literário, não é, Dê? Que exige aí o contato com a língua de uma forma diferenciada, ok? Tudo isso, gente, para mostrar para vocês a possibilidade de interação com a língua, de pensar na língua num contexto de uso, num contexto real. O preconceito linguístico, infelizmente, ele existe, não é? É algo que existe, que às vezes chateia, cria situações que não são legais, e nós precisamos prestar atenção nisso. E eu espero que vocês aí, nossos alunos e todos que estão assistindo, que estão aí pensando no vestibular e tudo mais, levem isso em consideração, tá? E para fechar aqui, queremos apresentar duas sugestões aqui de leitura para vocês, pré-vestibulando. São leituras bastante interessantes e são leituras que vão auxiliar para que vocês estejam aí de forma
bem consistente, ligados aí em relação ao assunto. Então, acompanhe aqui comigo na tela, olha lá. Primeiro nós temos aí a obra Nada na Língua é por Acaso. Eu até trouxe esse livro, vou mostrar para vocês já já, tá? Então nós temos aí Nada na Língua é por Acaso, por uma pedagogia da variação linguística, que vai falar sobre quase tudo isso que nós conversamos aqui. E temos também Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Os dois são desse autor, Marcos Banho, que é um autor que se debruça aí de uma forma bastante intensa sobre essa questão. Esse primeiro livro eu já vou mostrar para vocês aqui a capa dele, e esse segundo, ele está disponível na internet, olha só, vai ficar aqui o endereço para vocês, tá? Para que vocês possam usufruir aí dessa possibilidade de leitura. Para vocês que precisam ter consistência, não é, na hora de escrever. Ó, tá aqui o primeiro livro, vocês considerem o adesivinho aqui, coisa de professor, tá? Mas esse é o primeiro livro, bastante interessante para que vocês leiam. E a linguagem dele é muito acessível, então vocês vão ficar bem à vontade com isso, tá? E o segundo está disponível lá na internet. Você queria falar alguma coisa, Dê? Não, quero falar para os alunos anotarem. Argumento de autoridade muito interessante. Exatamente. Para os textos. É isso aí, tá? E em relação à variação linguística, tá aí. Esperamos que vocês estejam atentos, tenham ficado atentos em relação a tudo isso. Colocamos aqui, ó, dá uma olhadinha lá na tela, colocamos várias referências que foram usadas para a construção desse material, para que vocês fiquem tranquilos em relação a tudo isso e tenham aí instrumentos que possam ajudá-los em relação à variação linguística, em relação ao preconceito linguístico, tá? No mais, né, Dê, só temos que agradecer, né? Botei um obrigadas. A Adriana fez isso para provocar. Ela colocou já com plural para ela poder explicar uma regra. Não, só coloquei aqui porque somos nós, né? Sim. Eu e a Denise, não poderia ser obrigada, né, gente? Não. Vocês sabem disso, né? Olha a concordância. Não poderia nem ser obrigado, né? E como estamos aqui nós duas, cabia que precisava de um obrigadas, tá? Obrigada. Mas não fujam, porque a professora Denise quer conversar com vocês aí a respeito da entrega das redações, ok? Mas de imediato já queremos agradecer, não é, Dê? Sim, a presença e a presença. participação de todos foi muito importante. Olha, passou tão rápido. Passou muito rápido, né? Se deixassem, a gente continuaria aqui tagarelando, Sim. tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, não é, Dê? Nossa, foi um grande prazer. Estávamos tão ansiosos antes de começar e passou muito rápido o tempo mesmo. Verdade. Muito obrigada.